Bom, ontem nós terminamos vendo a Escola Vedanta-Advaita e esse personagem chamado Shankara. Ele não foi o fundador da Escola Vedanta-Advaita, mas ele foi um grande expoente. Hoje nós vamos ver mais dois textos dele. Um chamado Aparokshanubhuti, Passagens do Aparokshanubhuti, e um outro chamado Atma Buddha. A nossa editora lançou esse livro, né, Atma Yoga, que é focado em Shankara, e tem todo o texto do Atma Buddha. E tem passagens desse texto que eu vou apresentar. Ele é um tipo de texto que ele é uma introdução para a escola Vedanta-Advaita. Então, a Aparokshanubhuti é uma cognição direta do Atman. Direta porque não é mediado pelos sentidos, então o Atman não é uma coisa que vai ser vista e ouvida, e também não é mediado pelo pensamento. Então, esta cognição, esse conhecimento do Atman, ele não se dá por meio do raciocínio, não é uma coisa que você reflete, acha que tem sentido, e este conhecimento que você adquiriu por meio da reflexão é o conhecimento que ele está falando. Não, ele está falando de uma experiência direta, uma cognição direta do Atman. O que é o Atman? O Atman é o Brahman no ser humano. Ele é o que é o Brahman? Né? O Brahman é o um que se expande formando o universo. É a raiz de todo o universo. É a fonte, a origem de todas as coisas que existem. Ele se manifesta por meio de energias muito sutis e mais densas, e daí isso vai recebendo nomes diferentes, mas no fundo esta é a origem que vai se manifestar no universo. É a fonte da energia da vida que mantém o universo manifesto e depois se recolhe. E é a fonte também de cada coisa que existe. É a vida que mantém cada coisa viva. Então, é o princípio último, comum de todas as coisas. Atman é a raiz última da consciência. Então, no nosso caso, o Atman é o Brahman em nós. É a raiz da nossa consciência. Mas, o que acontece? Em nós existe também a vidya. Existe um funcionamento da nossa mente que cria uma noção de dualidade. Então, na nossa consciência surge, então, a noção de eu que vê as outras coisas. Então, a vidya é essa noção que percebe as coisas no mundo e percebe a si própria. Percebe o corpo e percebe o que passa nela. Né? A vidya é esse funcionamento que faz com que a consciência perceba isso. Como ela reage às coisas, se ela gosta, não gosta, como ela tem as opiniões, como ela julga, como ela nomeia as coisas. Esse é o modo de funcionar da vidya. Isso faz com que a consciência não perceba a sua própria raiz e quando olha para as outras coisas, também não percebe que tudo tem uma raiz única. Tudo tem a mesma natureza, tem a mesma essência. Do modo como a mente funciona com a vidya, a gente percebe as coisas como se elas quase tivessem uma essência própria e nós tivéssemos uma essência própria. Não percebemos que tudo tem uma essência só, que é comum, que é o Atman, que é Brahman. Então, a consciência identifica-se com o corpo, esquecendo da sua raiz, não percebe a raiz comum de tudo que vê e vê as coisas separadamente. É o estado de samsara. Ver as coisas desse jeito é um estado de samsara. Essa cognição do Atman, a cognição direta do Atman, é preciso, então, que a mente deixe de funcionar como ela funciona normalmente e se coloque em um outro estado. E nós vimos que ela, na verdade, ela pode assumir 4 estados. O estado de vigília, que ela lida com as coisas materiais, o estado de sonho, o estado de sono sem sonhos e o estado de turiya. O estado de turiya, quando a mente volta para esse estado, se coloca nesse estado de turiya, ela volta para a sua raiz, se coloca no estado da sua verdadeira natureza. Então, a dualidade de eu e os fenômenos cessam. E o que há é uma pura cognição, unidade e bem-aventurança. Esse é o estado último da mente. Então, esse estado de turiya não é um estado de inconsciência, um estado de sono sem sonhos. É diferente. Esse texto que a gente está vendo, que a gente vai ver as passagens, ele está falando de como alcançar esse estado. O Shankara fala que é preciso desenvolver qualificações preliminares. Então, a primeira frase, na primeira frase aparece esta oração. Somente os puros de coração deveriam meditar constantemente e com esforço
na verdade, aqui ensinada. Então, a primeira qualificação é a motivação. É você buscar esses ensinamentos, buscar essa prática, buscar entender isso e esta cognição com a reta motivação, sem motivação egoísta. E aí ele vai falar das qualificações. Vairagya, indiferença aos prazeres, renúncia, é o desapegar-se, é o desapaixonar-se. Mas antes de se desapaixonar, é se desapaixonar das experiências que você tem e é se desapaixonar deste funcionamento da mente. Se desapaixonar da ideia de existir como um eu, que está no mundo, pronto para ter novas experiências, pronto para ter experiências agradáveis, conhecer o mundo, comer comidas gostosas, encontrar lugares bonitos, ter conversas interessantes, e ficando indiferente aos prazeres que o eu tem. E por que buscar isso? Por que tudo isso? Porque aqueles que se liberaram desse funcionamento, eles dizem que esse funcionamento da mente de um eu buscando ter experiências é uma situação de sofrimento. É um eu sempre insatisfeito. Porque mesmo que ele tenha satisfações temporárias, a mente, ela se movimenta, ela muda. Então, mesmo as satisfações que nós temos, elas são temporárias. Outra qualificação preliminar, discernimento. Discernir aquilo que você realmente é e aquilo que é circunstancial. Aquilo que é o essencial e aquilo que é o circunstancial. Outras qualificações, abandonar os desejos, ter controle dos sentidos, equilíbrio na mente, tranquilizar a mente, procurar ter paciência com as adversidades na vida, adversidades na prática, ter confiança nos ensinamentos, ter confiança nos mestres, uma confiança com discernimento, mas confiança em que esse estado é real, pessoas alcançaram esse estado, grandes mestres ensinaram o caminho desse estado. Então, dá um voto de confiança a esses mestres e a esses ensinamentos. E se focar no Atman. E a última qualificação que ele fala é a aspiração a liberar-se. É você querer se aproximar da verdadeira natureza, você querer se liberar desse modo de funcionar da mente que é causa de sofrimento. É fundamental para que você faça as práticas, que você faça vichara, que é a investigação da verdade. Quem sou eu? Aí, quem sou eu, não no sentido assim de como é a minha personalidade, os meus gostos, as minhas opiniões. Não, é quem sou eu no sentido de como eu sou constituído. Quais são os meus constituintes? Quem sou eu de verdade? Qual é a raiz deste mundo? De onde vem a vida que sustenta esse mundo? E com essas investigações, você procurar cada vez mais se desidentificar com o corpo, como foi falado ontem, né? Se desidentificar com aquilo que é uma manifestação, é um veículo do Atman no tempo, no espaço, e se identificar com aquilo que você realmente é. Você e todas as outras pessoas, todos os outros seres e tudo que existe. Eu não sou o corpo. A combinação dos 5 elementos de matéria, nem um agregado dos sentidos, nem eu sou um amontoado num agregado dos sentidos. Eu tenho esse agregado, mas eu não sou esse agregado. Eu sou algo diferente disso. Eu sou aquilo. Eu sou o Atman, que é Brahman. Viveka vai ser exatamente você procurar discernir aquilo que é o temporário, o veículo, e aquilo que é o essencial. Então, o que em você tem partes? Seu corpo tem partes, a sua mente tem partes. Ela tem as emoções, ela tem as opiniões, ela tem a memória, ela tem os gostos, as preferências. O Atman não tem partes. O diretor da nossa consciência é o Atman. Isso, no Ocidente, o Carl Jung falava, né, que o Self é o verdadeiro diretor da psique. O Atman é eterno, enquanto que o corpo e a mente não são eternos. Eu sou sem mudanças e sem formas. O Atman não se altera, não envelhece, não adoece. Então, o Atman não é o pensamento em atividade,
não é o pensamento, não é a consciência. Ele está além disso. Eu sou o Brahman, eu não sou o corpo. Isso é o chamado pelo sábio de verdadeiro conhecimento. Na verdade, não vai ser um eu que vai perceber, né? Isso é que é algo curioso. Eu sou livre de toda impureza. O Atman não tem as impurezas dos pensamentos e sentimentos e ações egoístas. Isso é próprio dos movimentos da mente, da consciência, mas o Atman é livre de tudo isso. Eu sou sem qualquer atributo ou atividade. Eu sou imóvel, ilimitado, eu sou sagrado. O Atman é o divino em nós. Se temos pensamentos elevados em alguns momentos, sentimentos elevados, impulsos elevados, isso vem do Atman. Do eu vem o egoísmo. A pessoa que pela força de Maya, que no caso é a Vidya, vê multiplicidade em Brahman, segue de morte em morte. A dualidade aparece por meio da ignorância, que é a ignorância espiritual, essa ignorância que não percebe a verdade como ela é, não uma ignorância intelectual, que ele está falando aqui, a Vidya. A ignorância, a Vidya, faz a divisão entre o Atman e o não Atman, a dualidade. Através da ignorância surge no Atman a ilusão do corpo distinto. O mundo objetivo e o mundo dos sonhos são da natureza da não existência, porque no mundo, no estado de vigília, no estado de sonho, há dualidade. Ambos são não existentes no sono profundo, mas há uma semente de dualidade ainda. Esses três estados são irreais. A realidade está além deles, no estado de Turiya. Aí ele vai falar da prática, como chegar a esse estado. Aí ele fala, o foco dele tem um foco em Brahma, tem um foco no Atman. O foco, a prática como o Shankara apresenta, não é uma prática de procedimentos. Nesse texto e nos outros que eu li também, eu não vi assim um passo a passo, não. E ele até usa nomes que são usados na yoga de Patanjali, mas o enfoque dele é diferente. Então, a prática. Ele, no livro mesmo, no Aparokshana Input, ele fala de 15 aspectos. Em vez de falar de prática, eu vou falar de aspectos da meditação, né? Desse caminho. Né? E aí eu peguei alguns aspectos. Controle de todos os sentidos por meio de tal conhecimento de que tudo é Brahman. Então, essa é uma prática, você procurar controlar os seus sentidos, procurando deixar de ver as diferenças e se levar pelas múltiplas formas que te agradam. Isso é yama para ele. Então, enquanto que Patanjali é ser pacífico, verdadeiro, casto, não roubar, não desejar, são preceitos éticos, para ele é controle os seus sentidos. Por quê? Porque, pelo que eu vi até o comentário do Vimuktinanda, se você focar na sua mente e ela realmente for se aproximando cada vez mais da sua essência, a sua ação vai ser ética naturalmente. Abandono da identificação com o universo transitório por meio da compreensão do Atman é a real renúncia. O silêncio é inevitável para descrever Brahman. Então, deixar de se identificar, procurar ir abandonando é de uma forma gradual. Né? Esse estado de Turiya não se alcança da noite para o dia, porque a vida é o que faz com que foi o que nos trouxe a este mundo. Então, há vidas e vidas e vidas que a gente tem esse modo de funcionar da mente e se agrada com esse modo de funcionar da mente. Então, é por meio da reflexão, de você ver o sofrimento que está nesse modo de funcionar, como realmente são as coisas, que vai fazer com que você vai se aproximando. Não é? Então, o silêncio é inevitável para descrever Brahma. Então, procurar deixar a mente em silêncio. Procurar ficar em silêncio, em termos de palavras, de emitir palavras, e também deixar a mente em silêncio. Uma outra coisa que ele fala também é o seguinte, em termos de postura física de yoga, é buscar uma postura que faz com que o seu corpo não chame a atenção da sua mente. Não chame, não tire do foco de Brahma, no Atma, não tire o foco. Uma posição confortável, isso para ele que é mais importante. A absorção da mente na suprema consciência pela compreensão do Atman é pratyahara. O controle
da mente através do conhecimento de Brahman, aonde quer que a mente se dirija, é dharana. E procurar ver onde você estiver, mesmo no estado de vigília, procurar ver Brahman. Não é só você focar a sua mente no estado de meditação, fora da meditação também. Diana, num comentário ali, aparece também, é o silêncio, quando a mente chega em silêncio, chega ao silêncio. O completo esquecimento de todos os pensamentos e a identificação com Brahman, isto é Samadhi. Então, depois daquele silêncio, a mente se recolhe para a sua raiz. Então, não tem mais um eu que conhece alguma coisa. Aquele que conhece aquilo que é conhecido, a memória, né, a imagem mental daquilo que é conhecido, se recolhe em Brahma. Então, isso é o Samadhi. Aí ele vai falar dos obstáculos à meditação. Falta de investigação. A investigação da verdade ela é necessária, porque não fazendo essa investigação, meio que se perde o propósito da prática, né? Meio que não fica muito claro por que fazer a prática. Então, não tendo muita clareza, não vai ter a disciplina, não vai ter a vontade, não vai ter energia para fazer a prática. Essa falta de clareza leva à preguiça. É o discernimento, é a compreensão que afasta a preguiça e te dá energia para você fazer a prática, porque você sabe o que você está fazendo. Desejo de prazeres sensoriais, outro obstáculo à meditação. Você senta para meditar e fica pensando nas coisas que você quer que aconteça. Sono. Está com sono, se você vai meditar com sono, provavelmente a sua meditação não vai ser produtiva. Por quê? Porque ela vai te levar para um estado de sono. Esse estado de sono ele vai levar a sua consciência para um outro estado. Vai te tirar desse estado desperto, em que a mente está viva, né? Ela não está entorpecida pelo sono. Outro obstáculo, embotamento, que é o enfraquecimento. O corpo está fraco, a mente está fraca. Isso é um obstáculo. Distração dos pensamentos e distração de estímulos fora. São obstáculos à meditação. Né? Por isso, recolher os sentidos cada vez mais. E recolher a mente como um sentido também. Fazê-la se recolher das coisas que ela fica lembrando. Sensação de alegria é um outro obstáculo. O que é dito no texto é que, depois de algum progresso na prática, surge uma sensação de alegria. E essa não é a bem-aventurança de Turiya. O que tem aqui é um eu que se alegra com alguma coisa. E esse estado, muitos praticantes acabam se apegando a esse estado e não continuam a prática no sentido de dar um passo além. Ficam apegados a esse estado alegre, mas é um eu se alegrando com alguma coisa. E sensação de branco. Então, também, a mente ficar entorpecida. Então, pelo que o Shankara diz, a meditação não é você ficar um eu com um nada, com um vazio, com um branco. Não é isso. A proposta é recolher aquilo que é conhecido e aquilo que conhece. E daí ele vai falar: o aspirante deve cuidadosamente praticar a meditação que revela sua natural bem-aventurança até ela surgir espontaneamente. Bem-aventuradas, de fato, são aquelas pessoas virtuosas que alcançam a consciência de Brahman e a ampliam mais e mais. O aspirante não deveria ficar um único momento sem pensar em Brahman, mesmo em relação com o mundo, mesmo no mundo das relações, no mundo das verdades relativas, procurar ver que há uma verdade última. Então, com essa prática, procurando aquietar a mente, né, a pura realidade Brahman permanece. Então, somente naqueles nos quais esta consciência de Brahman amadurece, alcançam o estado do sempre existente Brahman. E não outros que apenas lidam com palavras. E aqui ele está falando o seguinte, existem aquelas pessoas que simpatizam com esses ensinamentos e podem conhecê-los, estudá-los e serem até podem ser capazes de ensinar, mas descuidam da prática. Então ficam cuidando dos conceitos, de entender, de compreender o que é isso, o que é aquilo, mas se descuida do principal, que é aquietar a mente e mergulhar, fazer o mergulho interno. Aqueles cuja mente é completamente purificada,
essa Raja Yoga produz a perfeição. Um excelente orador, como eu disse, eu gosto muito de ouvir o Luiz também, eu tenho certeza que vai ser um ótimo momento agora que a gente vai ter. Luiz, muito bem-vindo, é com você. Boa tarde, Alaia, boa tarde, irmãos. Satisfação enorme poder estar aqui com vocês, inclusive pela simbologia do que esse evento representa, esse grupo de pessoas maravilhosas e focados numa investigação séria e profunda, vem tentando realizar com esse trabalho já há bastante tempo. Então, como eu vinha falando, esse evento, a editora Garba, esse trabalho, o material que vem sendo trazido, ele preenche um espaço para a busca verdadeira, principalmente aqueles que procuram se focar um pouco mais pela linha da filosofia, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então, eu creio que preenche uma lacuna e que nos serve muito. E esse momento em que nós estamos hoje, quisera nós possamos nos inspirar a ressurgir através, entre aspas, através das instruções preservadas por esses grandes guardiões da Atma Vidya, o conhecimento supremo, e que a partir desse conhecimento transmitido, passado por escrito, através das grandes obras, das grandes tradições que nós estamos investigando, nós possamos chegar ao ensinamento reservado e revelado à alma. Esse é um dos pontos principais que talvez a gente não conheça muito dessa literatura oriental, de que ele guarda uma filosofia vivencial que fala à alma, né? Então, é como se o próprio escrito que a gente vai investigando, ele nos leva de um caminho externo a um aquecimento da alma, a uma fala direto ao coração. O texto que nós vamos abordar hoje, Atma Bodha, como ontem Alberto já citou, Marina também, que já fez uma bela introdução a ele, a gente vem numa sequência, né? O conhecimento do Atma, que está no livro Atma Yoga, mais à frente aparece a capa dele, o livro todo é maravilhoso, e esse texto em especial também é muito significativo, né? Vamos tentar retomar um pouco o central do ensinamento da Vedanta, que já foi muito bem apresentado ontem, e aí a gente retoma só aquele ponto central de que Brahma, o Uno, o substrato do universo, e Atma, essa é a emanação de Brahma, um raio da infinita luz de Brahma, são a mesma coisa. Atma também é a consciência universal presente em todos os homens, em todo ser. Relembrando aquela passagem que inclusive Alberto citou ontem, do Chandogya Upanishad, o Atma presente no lótus do coração. A partir disso, e por isso é que é possível essa recognição que Marina falou anteriormente. Nós vemos como ponto central, ainda refletindo esse ponto central, de que há uma identidade entre Brahma e Atma, e perceber essa identidade é o conhecimento supremo, Atma Bodha. Esse é o ponto focal, o ponto em que vai se deter de forma mais permanente a própria filosofia da Vedanta. Então, para essa realização ocorrer, é preciso alguns passos, é preciso uma preparação, é preciso realizar alguns passos, né? É preciso uma yoga, a Atma Yoga, essa Atma Yoga, a união última, né? Buscar a comunhão direta com Brahma, que é a realidade do Uno. Existe essa realidade que pode ser percebida, que realiza essa transformação, eliminando a vidya, eliminando toda a pseudo-sensação ou percepção de separação, e que nos leva a essa identidade fundamental, brilhando a luz de Atma Vidya no nosso interior, através de um caminho, de uma preparação que a Atma Yoga nos traz. Nós chegamos à discussão do texto em que nós vamos apresentar Atman Bodha, o conhecimento do Atma, né? Podemos dizer o conhecimento de si mesmo. Não é um simples conhecimento, um conhecimento em que nós adquirimos através de um livro, através de uma leitura ou de algo rápido. Acho que já ficou muito claro isso para todos. É antes a descoberta interior para a própria natureza Atma que já existe em nós, né? Então é preciso que a nossa mente, de meditação, ela se familiarize, né? Se familiarize com essa natureza autoexistente, que já está presente em nós, para um processo de recognição através da constante reflexão, da constante meditação no Atma, que é a pura consciência.
é a busca da real identidade, o conhecimento de Atma, o Atma Buda. Então, quando essa identidade ela é atingida, aquele estado de paz, de bem-aventurança, de completa felicidade, ela se estabelece. E por ela ser a verdadeira paz, a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade, não há espaço para nenhuma outra felicidade ou satisfação transitória. Então, para Shankara, é fundamental conhecermos o Atma e a sua natureza essencial, que é Brahma. Essa essência que mora também em todos os seres, que é idêntica a Brahma, essa essência de Atma. Tem um outro, eu trouxe aqui nessa introdução, uma colaboração de um discípulo de Shankara, Shuresvara, que ele coloca o seguinte, Alberto até falou ontem desse texto, e de que a abordagem específica desse texto traz também uma aproximação com os ensinamentos budistas, principalmente ali as 4 nobres verdades e o octuplo caminho, que ele diz o seguinte: a ignorância do Atma é a causa de todos os sofrimentos. Consequentemente, o conhecimento do Atma elimina a causa do sofrimento. A gente está acostumado a perceber, por exemplo, nos textos budistas, aquele quase como que um jargão, todos os seres buscam a felicidade e eliminar o sofrimento que é dukkha, e que está ligado ao corpo. No texto ele faz essa ligação que está ligada ao corpo, e o corpo, naturalmente, está ligado ao desenvolvimento de méritos e deméritos, também termos que nós vamos ver na filosofia budista. A conquista de méritos e deméritos, naturalmente, estão ligados ao karma, né? E que, por sua vez, o karma está baseado no desejo e na aversão, nos kleshas, que também foi falado ontem. E os kleshas, ou aflições, têm como causa a dualidade. E o que remove a dualidade é o conhecimento de Atma, porque a dualidade tem base na ignorância. Então, ao realizar o conhecimento de Atma, você remove todas essas causas e a causa raiz, que, como um efeito encadeado, causa o sofrimento e a aflição humanos, né? O conhecimento do Atma, ele traz a plenitude da vida, né? A bem-aventurança, a libertação de toda a limitação e sofrimento. Citando um pequeno fragmento que também está no livro Atma Yoga, do Brahma Sutra, a libertação, a mais elevada meta humana, se alcança a partir do conhecimento do Atma, né? A partir do conhecimento do Atma. Então, feito aquele processo de purificação, de preparação para a liberação da mente, para a aquisição do conhecimento superior, como um recipiente limpo, aberto para a luz do Logos, essa libertação pode acontecer através da percepção, da aquisição do conhecimento do Atma. Eu achei interessante o que Alberto Brum colocou na página 23 do livro, e eu trago aqui para a gente. Na senda espiritual genuína, todos os adeptos são Atma Yogis, sendo a essência do adeptado despertar Atma em si mesmo. Esta fonte, a água da vida, o que buscam encontrar os verdadeiros yogis da Gupta Vidya, da ciência secreta, da Atma Vidya, como nós estamos falando aqui. Então, essa é a realização não de uma escola ou de um grupo de praticantes, mas de todos aqueles que buscam a realização espiritual. O texto começa o seguinte, o texto é muito lindo, né? Muito inspirador. Escrevo o Atma Bodha, o conhecimento do Atma, para servir às necessidades daquele que, havendo purificado a mente no estado de purificação, onde ela esteja liberta de todas as amarras, onde ela esteja liberta do seu foco para o exterior, do desejo, e esteja focado na sua própria esfera, poderíamos dizer assim, nos seus próprios reinos, para que, de fato, a experiência mais profunda possa ocorrer. Ela precisa ser purificada, assim como o coração precisa ser purificado também. No aforismo 71 do Vivekachudamani, ele diz que a causa principal da liberação é o completo desapego da mente dos objetos transitórios. A mente precisa estar totalmente purificada e em paz, como diz o texto de A Voz do Silêncio. É escrito também para aqueles que purificam a mente,
que tenham alcançado a paz no coração. A gente sempre, às vezes, olha mais para um ponto de vista externo, mas aquela qualificação que Marina falou no início da motivação e da paz sendo encontrada, porque nenhuma conquista externa mais é aspirada, o que é aspirado nesse momento é tão só a libertação, o coração está em paz, ele não anseia mais outras conquistas, outras coisas, vamos dizer assim, ele anseia pela experiência real. Aqueles que tenham purificado a mente, o seu coração esteja em paz, careçam de desejos, estejam livres dos desejos e dos apegos, através da qualificação de vairagya, e almejem, anseiem com as forças da sua alma pela libertação. Então, nós vemos que aquela introdução que nós dissemos que o Atma Bodha não é um conhecimento simples, de fato não é, porque não surtirá efeito a não ser que a gente, o buscador, tenha encontrado essas qualificações. Citando aqui Shankara no Vivekachudamani, ele diz o seguinte, vejam que coisa interessante, somente é considerado digno de inquirir sobre o Espírito Supremo, Brahma, aquele que tem discernimento, não tem apegos, que discerniu o que vale a pena ser buscado, o que não vale a pena ser buscado, as verdadeiras instruções das instruções contaminadas, o verdadeiro guru do enganador, não tem apegos ou desejos, está livre de todo apego externo, tem chama como sendo o domínio da mente e as outras qualificações que Marina também colocou, com uma determinada linguagem, e as outras qualificações, que são 6, e que possui a vontade de emancipar-se, a aspiração pela libertação. Esse foco na purificação e no estado da mente, ele é fundamental. Aqui ele citou chama, um estado da mente em que ela esteja completamente imperturbável, livre das perturbações do mundo exterior, focada na sua própria esfera de atuação. Também a qualificação interior, que decorre desse estado de mente, uma capacidade adquirida interna de suportar as dores do sofrimento, de suportar todos os tipos de sofrimento, compreendendo, como diz o Vivekachudamani, sem retaliação, sem abatimento e sem lamento, porque compreende a transitoriedade das coisas e compreende também o sofrimento. Tem a capacidade de focar a mente nos ensinamentos e no guru, com firme determinação. E esses são também 2 aspectos muito significativos na filosofia Vedanta e em vários outros: os ensinamentos, as escrituras e o guru. Desenvolvendo essas aquisições, essas joias da mente, poderíamos dizer assim, obter a não distração da mente, para que a mente não se distraia com os objetos ilusórios, e focar constantemente a mente no espírito puro, no Atma, no Brahman, que é a aquisição a ser aspirada. Então, aquele que possui estas qualificações está apto a conhecer a verdadeira natureza de Atma. E a este, o Atma Bodha, acontece, aquela identidade fundamental que nós falamos anteriormente vai ser realizada e ele vive num estado de bem-aventurança, de paz, de felicidade. Então, seguindo o texto do Atma Bodha, no verso 2 diz o seguinte: sem o conhecimento do Atma, a emancipação não será alcançada. Comparado com todas as outras formas de disciplina, o conhecimento do Atma é o meio direto para essa libertação. Sem o conhecimento do Atma, a libertação, a união de Atma Brahma, através da Atma Yoga, poderíamos dizer assim, ela não é atingida, porque não é a ação que vai mais abaixo, o texto vai colocar, que vai realizar, não são práticas externas que vão realizar, é internamente que nós vamos realizar. A ação não pode destruir a ignorância, não pode destruir a vidya. Só o conhecimento de Atma, só a percepção dessa não dualidade, dessa união, é que vai remover a ignorância. O conhecimento do Atma verdadeiramente destrói a ignorância, como a luz dissipa a escuridão profunda. O mundo cheio de apegos e aversões, e aí entra aquela qualificação de vairagya, que nós percebemos, é como um sonho. A primeira qualificação apresentada como viveka
ela serve exatamente para isso, para nós percebermos a natureza do mundo transitório. Porque, a não ser que nós o vejamos como um sonho, repleto de apegos e aversões, ele nos parecerá real. E enquanto ele nos parecer real e satisfatório, não haverá sede de libertação. E não havendo sede de libertação, o conhecimento do Atma não será atingido. Deve-se reconhecer que o Atma é distinto dos 3 upadis. Os 3 upadis condicionantes. Upadis são veículos, são limitações, né? O corpo físico, o corpo sutil e a causa, que é a vidya. O corpo físico, com todas as suas faculdades, órgãos, etc., como Marina colocou, tem uma parte do Vivekachudamani que ele vai detalhar bem isso também, e o que é bacana nós percebemos isso, e que aqui, como a investigação ela é profunda, ela tende a levar até o último grau de investigação, o que de fato é aquele objeto que nós estamos analisando. Então, está se falando do corpo físico, sutil, da causa, do encantamento pelo transitório. Vamos investigar profundamente até que ponto faz sentido estar preso ou não a essa realidade. Então, nós repetimos aqui algumas exortações que tem em alguns Upanishads. Atma é Brahma, tu és aquilo. O todo abarcante, o espaço, parece tomar formas diversas devido à sua associação com os upadis, os veículos condicionantes, que são distintos uns dos outros. O akasha torna-se um quando os upadis são destruídos. E quem promove essa dissolução, a dissolução dessa visão errônea, é Atma Bodha, o conhecimento de Atma. Atma é a realidade sempre presente, mas devido à ignorância, à avidya, ela não é percebida. Então, está em nós e nós não percebemos. Apego, desejo, prazer, dor são percebidos como existentes enquanto atuam no intelecto ou nas funções da mente, enquanto esses atuam. Ao cessar a pulsação da mente, o movimento da mente, o pensamento, se percebe uma outra realidade. E aquilo que até então parecia como algo tão físico, tão real, passa a não ter mais essa característica. Eles existem somente para a mente e não para o Atma. E como o Atma, a natureza de Atma não é afetada pelo que acontece com o funcionamento da mente, naturalmente nós temos aí uma outra realidade. Compreenda conscientemente que eu sou Brahma, puro e diferente do corpo. Diferente do corpo e suas mudanças, como nascimento, envelhecimento, doença, morte, lembrando mais uma vez o ensinamento budista. Compreenda conscientemente que eu sou Brahma, puro e diferente da mente, livre do sofrimento, apego, repulsões e medo. Quanta libertação isso poderia trazer a tanto sofrimento que a gente passa e que a humanidade, de uma certa forma, toda passa, se isso pudesse ser acessado e realizado com maior intensidade, né? Eu fico imaginando, às vezes, como deve ser duro para um ser liberto perceber a gente se arrastando no meio dos encantos e do sofrimento dessa avidya que nos consome, e a coisa está tão perto e não poder ser realizada, né? Compreenda conscientemente que eu sou Brahma, puro e sem desejo e pensamento, sem contaminação, sem modificação, sem forma, livre e puro. Eu sou verdadeiramente o Supremo Brahma, infinita verdade imutável. E aí o Vivekachudamani coloca: ó discípulo, com a mente sob controle, percebe diretamente isto. Atma em ti, como isto sou eu. Através da tranquilidade de Budi, cruza o mar sem costas, da mutável existência, cujas ondas são o nascimento e a morte, e alcança a tua meta, repousando então firmemente na forma de Brahma. A Atma surge após a destruição da ignorância, pelo reto conhecimento. Do mesmo modo como o sol, ao amanhecer, né, afasta as trevas. Aquele que alcança o Supremo se desfaz de toda a identidade com objetos,
nomes e formas. Ele vive como uma encarnação da infinita consciência e bem-aventurança. Ele se torna um Atma. Embora Atman seja consciência pura e sempre presente em todas as coisas, somente é percebido pelos olhos da sabedoria, pelos puros de coração, né? Aquele cuja visão é obscurecida pela ignorância não vê o Atman, como o cego não pode ver o resplandecente sol. Por meio da meditação constante em Atman, surge a chama do conhecimento de Atman, Atman Bodha. Sentado em um local solitário, libertando a mente dos desejos e controlando os sentidos, medite com firme atenção sobre o Atman, que é o um sem segundo. E aí nós finalizamos com esse slide. Compreender que é Brahma, o qual é não dual, indivisível, uno, bem-aventurado, isso é indicado na Vedanta como o substrato imutável, que permanece após a negação de todos os objetos sensíveis. O yogi realizado, aquele que realizou essa identidade de Atma Brahman, desligado de todos os apegos às ilusórias felicidades externas e satisfeito com a bem-aventurança derivada do Atma, brilha como uma lâmpada colocada no interior de uma jarra. Aquele que renuncia a todas as atividades, que é livre das limitações do tempo, espaço e direção, louva seu próprio Atma e se torna-se onisciente, tudo abarca e alcança a imortalidade. O Atma está presente em tudo, é o destruidor do calor, do frio, de todos os opostos e a bem-aventurança imaculado. Atma, o sol do conhecimento que surge no céu do coração, destrói a escuridão da ignorância. Penetra e sustenta tudo, brilha e faz tudo brilhar. Que nós sejamos motivados a perceber isso em nós mesmos. O verdadeiro conhecimento, que na Vedanta a gente chamaria de Jnana, deveria ser algo simples, né? O Atman, ele não é complexo, ele é único, ele é uno, ele é simples, ele é silencioso. O constante repetir das ideias, quem sabe uma hora elas vão entrando, né? A gente vai ficando mais familiarizado, vai acostumando, uma hora aquilo faz um sentido mais simples. Mas agora eu vou tratar um pouco sobre os Gitas, tanto o Bhagavad Gita quanto os Gitas vedantinos, e eles têm bastante relação com essas tradições da Yoga e da Sankhya, mas eles também evocam, que é um ponto que eu gosto muito, a questão da Bhakti Yoga, essa yoga do coração, da devoção, daquilo que é simples e silencioso no coração, no Atma em nós. Esse capítulo do Bhagavad Gita e os Gitas Vedantinos é um capítulo do livro da Filosofia dos Rishis da Índia Antiga. Boa parte das passagens que eu trouxe aqui são parte do texto do Alberto, né? Eu vou evidenciar quando for algo diferente. O Bhagavad Gita, ele vai ter origem no texto original, porque depois ele vai ser aumentado, ele está no Mahabharata, né, que é aquele grande épico, aquele grande livro que o Alberto mostrou ontem. Esse poema inicial presente no texto Jaya são atribuídos ao grande Vyasa, no século 6 AC, né, no século do Buda. Os Vedas, né, com seus 4 tratados, eles foram a fonte para o Sanatana Dharma, que a gente falou aqui. Sanatana Dharma é uma forma de chamar a Gupta Vidya, a verdade eterna, a sabedoria divina. Após os Vedas, aparecem as 2 grandes epopeias, né, como estamos aqui, o Mahabharata e o Ramayana, e surgem muitos Gitas. A gente ouve muito falar do Bhagavad Gita, mas poucos conhecem ou leram os outros Gitas, né? E eu achei muito interessante que no livro da Filosofia dos Rishis da Índia Antiga, a gente tem a chance de ler extratos, traduções de alguns desses outros Gitas. O Bhagavad Gita, que eu vou abordar mais no final, eu vou falar dos outros antes, né? O Bhagavad Gita está presente nos capítulos de 25 a 42 do Mahabharata. O Anu Gita é o mais longo dos Gitas. Então, o Anu Gita ele enfatiza o aspecto impessoal do Supremo, isso que a Marina e o Luiz trouxeram aqui, sobre esse aspecto do Atma como algo impessoal, algo único, né? Algo divino e eterno, que é o Parabrahman, ou o Brahman. O Asma Gita, ele fala do poder do destino como origem da alegria e da dor, bem como aspecto transitório da vida.
O Vikakya Gita aborda a grandeza da não violência. E o Hatha Gita, que é uma canção de Harita sobre como viver para se alcançar a suprema bem-aventurança. O Vritra Gita trata da senda da renúncia, né, Vairaga, que a gente citou aqui tantas vezes, que é tão importante no caminhar espiritual, esse momento da grande renúncia. O Parashara Gita ensina como alcançar a meta da mais elevada sabedoria, por meio do conhecimento da verdadeira natureza do Atman. Então, a gente vê que todos estão mostrando ou aquilo que nos causa sofrimento, ou que nos embota a mente, né? Então, às vezes, eles vão falar sobre o destino, sobre como os reis devem governar, ou sobre os desejos, mas também vão sempre enfatizar esse aspecto transcendente de vislumbrar o Supremo, de alcançar a elevada sabedoria, de se conectar com a verdadeira natureza, a realidade absoluta do Atman em nós e no universo. Quer dizer, 4 outros Gitas possuem uma abordagem semelhante, né? Eles são parecidos entre si, eles enfatizam como vencer o conflito entre os opostos, que também é um tema muito presente no Bhagavad Gita, né? É um conflito entre opostos. E aí, no caso, a felicidade e o sofrimento. E eles também falam sobre o poder da renúncia e do desapego. Anexados aos Puranas, aí são outros Gitas, há outra série de Gitas, como, por exemplo, o Uddhava Gita, que é um belo e importante texto presente no Srimad Bhagavatam Purana. E são lições de Krishna e é um complemento ao Bhagavad Gita. Eu trouxe uma passagem do Srimad Bhagavatam Purana, que eu achei muito linda, para ilustrar um pouco o conteúdo desse texto, né? Então, uma das ênfases do Bhagavad Gita, como eu disse, é a Bhakti Yoga. E no Srimad Purana está dito: é fundamental aprender Vairagya, desapego, e Bhakti, pois mantendo o Senhor no coração, o eu se dissolve. Quando Bhakti e Dhyana se unem no coração, é certo que a libertação é alcançada. Quando sabedoria e compaixão absoluta se unem, o Nirvana é alcançado. Para complementar agora de forma mais aprofundada no conteúdo, eu trouxe do livro do Alberto extratos do Uddhava Gita. Esse texto é um diálogo entre Yadu, um rei, e Avaduta. Avaduta é alguém que se desligou do mundo, um ser liberado. O que diz o texto? O sábio deve estudar todas as escrituras sagradas e deve retirar delas aquilo que é essencial. É preciso ter essa habilidade, né, de retirar o essencial para a nossa prática, para a nossa contemplação, para a nossa busca da sabedoria, que é um exercício de viveka, de discernimento espiritual, né? O sábio deve ser como o oceano. A sua superfície é límpida, mas é tão profundo que ninguém é capaz de medir a sua profundidade. Externamente deve ser visto como alguém simples, como alguém absolutamente comum. Seus pensamentos devem ser profundos. Não deve deixar que as paixões o afetem, nem que o deprimam. Deve focar a mente no Supremo. Aquele que chama atenção para si mesmo, a gente aprende a desconfiar, que talvez esse não seja tão sábio. E aqui no Uddhava Gita ele dá essa dica. O Atman permanece sempre como é, perene e imutável. A mente perde sua inquietude renunciando aos objetos dos sentidos. E isso pode ser alcançado somente através de uma constante prática. Quando a mente está no estado de vigília, nunca consegue ficar quieta, pois se move de objeto para objeto, de pensamento para pensamento. Isso me chama a atenção de diversas formas, mas uma delas que eu gostaria de comentar é que existem exercícios muito bons, que eu acho que são extremamente benéficos, de plena atenção, de reta atenção, de nós estarmos atentos ao nosso presente, ao que estamos fazendo no cotidiano, quando estamos caminhando, quando estamos falando com alguém, atento às nossas emoções. Mas também me chama a atenção que muitas vezes a meditação é relativizada como uma forma de prática de plena atenção, do tipo, você pode fazer meditação dirigindo, pode fazer meditação lavando a louça. E eu acho que não é bem isso, porque esse estado de vigília não permite que nós possamos ouvir esse Deus silencioso que fala dentro de nós, que é Krishna ou o Atman que brilha em nosso coração. Então é necessário sim uma prática de atenção na vida, mas também necessário uma prática de mergulho no coração, de mergulho no silêncio interior. Pois é saindo desse estado de vigília que a gente consegue fazer a mente abandonar essa inquietude, que está sempre focada no externo, nos objetos dos sentidos, trocando de pensamento em pensamento. E aqui não é só silenciar os pensamentos,
não é só respirar e se concentrar na respiração, é encontrar essa caverna mais profunda no nosso ser. Aprendi sobre Vairagya, a arte do desapego. Em minha mente não há sentimento de eu sou. Eu nunca sofri de outra enfermidade do meu e do eu tenho. Que é isso que faz a gente sofrer tanto, essa identificação constante com as nossas personalidades, os nossos estados de humor, as nossas opiniões, os objetos dos sentidos, como a gente sente e percebe o mundo e rejeita ou se apega a ele, né? E aí no Bhagavad Gita ele vai dizer, encontro-me peregrinando sobre a terra, sem nenhum desejo e apego. Essa é a causa da minha serenidade. Foca o teu pensamento em Krishna. Age no mundo sem buscar satisfação pessoal. Pois quando desejo macula as ações, elas produzem karma. Então, muitas vezes, uma ação que parece virtuosa, se ela está maculada por um desejo pessoal, ela vai continuar a nos manter presa nesse ciclo de renascimento e morte, nesse samsara. Quando o desejo macula as ações, ele produz karma, e o karma é a causa da escravidão e de outros nascimentos futuros. Realiza os teus deveres diários sem nenhum propósito egoísta por trás das ações, e assim não ficarás preso no mundo. Esse constante realizar do que deve ser feito, pelo bem em si, pelo que é ético, pelo que é reto, pelo que é virtuoso, eu acredito que dá um sentido de propósito na vida muito maior do que qualquer desejo de ter sucesso em empreendimentos pessoais egoístas. E dá um sentido de leveza, de estar fazendo sempre aquilo com o esforço de uma reta motivação e uma consciência tranquila. Bom, esses foram os trechos que eu trouxe do Bhagavad Gita. Tem muito mais no livro do Alberto. E agora eu vou fazer uma breve exposição sobre o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita é a Gita mais conhecida, mas o que eu acho que é importante a gente focar é sobre essa visão que eu trouxe agora nessa slide do Subhahal, sobre o Krishna, e depois sobre o Bhagavad Gita, né? Então, só passando por ele. É o principal Gita do Mahabharata. A redação presente nos textos de Aya são atribuídos ao grande Vyasa, no século VI, como já vimos, e o texto apresenta um diálogo entre Krishna e Arjuna no início de uma batalha, a guerra entre os Kurus, ou Kuravas, e os Pandavas. Eu trouxe como exemplo um texto muito bom do Subhahal, um vedantino indiano, que ele escreve alguns comentários sobre o Bhagavad Gita, né? Então ele comenta, por exemplo, que Vyasa, na opinião de Subhahal, Vyasa entendia Arjuna como a mônada, desculpa estar errado aqui, é a mônada, no homem, e Krishna como o Logos. O Krishna real não é o homem, mas o próprio Logos. Krishna como esse senhor que representa o Atma em nós, e não algo externo a ser cultuado, como se fosse um homem azul, que você monta o altar para ele, mas é encontrar ele dentro de nós, né? Krishna é uma manifestação de Parabrahma, ou Brahman. Ele é a luz do Atma que brilha em nosso coração e conduz a nossa consciência nessa batalha da vida. O capítulo 1 do Bhagavad Gita ele vai tratar do desânimo de Arjuna no campo da batalha de Kurukshetra. Por quê? Porque o Arjuna não quer lutar, ele deita as armas, ele não quer fazer uma escolha. Então os Kurus, eles se apoderam do trono, e a guerra é na terra dos Kurus, é aqui onde esses vícios e esse desejo de poder e o egoísmo e a ignorância reinam. E aí Arjuna fica dividido, porque esse momento da travessia do rio espiritual talvez seja um dos momentos mais difíceis na história de uma alma. É preciso remar, e uma vez que você está no barco, você não está nem numa margem nem na outra, você não tem mais descanso. Então é preciso continuar, e Arjuna se vê nessa situação. Ele finalmente encontrou essa batalha interior, pois a maioria das pessoas estão junto com os Kurus e não percebem que é uma batalha, e portanto não tem esse desconforto de ter que fazer uma escolha. Então Krishna diz, você tem que lutar, essa é a sua obrigação, não pode deixar o reino nas mãos destes. É preciso escolher e perceber as armadilhas, é preciso perceber os vícios que nos dominam e conseguir abandonar, porque a grande dificuldade de Arjuna na história é porque ele vê familiares em ambos os lados. Pois ao mesmo tempo que nós queremos buscar um ensinamento espiritual e se colocar de forma mais inteira, com os pés, a gente também tem medo de deixar o que tem para trás. E os nossos sonhos e as nossas opiniões e tudo aquilo que eu achava que eu era, e como eu almejava a minha vida e o meu sucesso profissional e a família e tudo. Então, a gente abandonar não as pessoas e não a vida,
mas abandonar a forma como a gente se relaciona com tudo isso e talvez mudar algumas de nossas escolhas, porque vai implicar em mudar hábitos alimentares, vai implicar em mudar convivências com algumas pessoas que talvez nos façam mal. São escolhas difíceis. Só que enquanto a gente não sai desse meio de campo, a gente vai ficar sempre dividido. E aí que Krishna surge num espaço do coração para começar a chamar. Ele começa a dizer, pegue suas armas, pegue as armas da virtude, siga em frente, lute. E aqui eu trago a imagem de Arjuna com o arco, porque eu achei muito interessante o fato dele ser um arqueiro. Me lembrou muito a questão da meditação como um unidirecionamento da mente, aquele foco, a atenção. E é interessante que ao longo do texto Bhagavad Gita, o Arjuna, ele pratica, né? Tem algumas cenas que o primo dele está comendo e fica tudo escuro, aí ele decide parar de comer e vai praticar alguma coisa, e ele pratica com o arco, ele atira nas folhas. Não é algo que acontece da noite para o dia, essa mira, essa retidão, essa mente que tem um foco unidirecionado e sabe para onde está indo e consegue colocar consciência e energia naquilo. É preciso prática, prática e prática constante, porque é um caminho gradual. Com a consciência clara e capaz de ouvir, Arjuna doma os 4 corcéis dos sentidos e escolhe as suas armas, as virtudes capazes de vencer o tirano, que é o Adharma, né? E aí tem essa passagem que é dito no Bhagavad Gita. É muito melhor seguir seu destino, fazer o que é a sua vocação natural de uma forma imperfeita, né, do que imitar a vida dos outros. Tudo que fizer sem nenhum apego pessoal, faça como uma oferenda a mim. Essa é a verdadeira doação. Esse é o verdadeiro sacrifício do eu. Não é sacrificar os outros seres, é sacrificar o nosso eu, em honra ao Krishna. Os ignorantes fazem tudo para si. Estes não param de sofrer por isso. Os sábios trabalham para melhorar o mundo, sem pensar em si. Com uma gota de minha energia, eu penetro a terra e dou vida a todas as criaturas. Eu entro em todas as criaturas através da respiração. Sou a chama em todos os estômagos que digerem todas as comidas, todos os alimentos espirituais. Ele é o fogo que digere o ensinamento. Ele é a respiração e a vida e a luz que habita o mundo. Arjuna é humilde e sincero e é capaz de aceitar as suas falhas e aprender com elas. Ele solicita instrução. Deves estar atento ao teu dever, executa bem as tuas tarefas, procura fazê-lo o melhor possível. Por muito importante que seja a tua reta ação, o primeiro lugar pertence sempre ao reto pensamento. Procura o teu refúgio na paz e no equilíbrio do reto pensar. É muito prático. Às vezes falam, mas e a prática? A prática é isso, é o dia a dia, o tempo todo. Existem práticas, né? Faz o que deve ser feito, mas sem egoísmo e sem considerações pessoais. Os sábios não se angustiam, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Aquele que pratica yoga encontra a verdade por si mesmo em seu próprio ser, Atma. O conhecimento da identidade entre Atma e Brahma está encoberto pelo constante inimigo do homem sábio, o desejo, que é um fogo insaciável. Ama igualmente a todos os seres. Conhece a verdade. Eu sou Krishna, o Atma, em teu interior. Obrigada. Agora a gente vai continuar com o Alberto Brum, e ele vai falar um pouco sobre o Jainismo de Mahavira e o Buda Dharma de Siddhartha. Então agora eu vou falar sobre o Jainismo a partir do Mahavira. Mahavira é um personagem importante, que é esse aqui que está meditando ao lado do Buda, que é contemporâneo ao Siddhartha. Então, eram 2 amigos. Primeiro, Siddhartha convive com ele, depois ele convive com Siddhartha. Na fase inicial, Siddhartha faz parte, por um pequeno tempo, um certo tempo, do Jainismo, e depois o Mahavira torna-se um grande budista. Bom, então no tempo que o Siddhartha vivia, o Mahavira era o 24º líder desta escola. Então, o que mostra que era uma escola antiga. Os líderes eram chamados de jinas, que são os vitoriosos, os conquistadores, que ensinavam a doutrina da salvação, que eles, e a gente viu também em outros textos, chamam de moksha. Ou eles também foram falados como sendo os propagadores de um caminho espiritual, ou os desligados dos apegos mundanos. Eram buscadores da liberação e da libertação, um caminho espiritual puro. Simbolicamente, eles eram desnudos do mundo, o desapego que tornava eles desligados do mundo. Hoje, no século XX e XXI, tem homens que andam nus pela Índia,
ensinando, andando pelas ruas, andando pelas cidades, totalmente, não tem uma tanga, não tem um paninho no corpo, ao pé da letra. Eles acham que eles são os jainas e estão desnudos. E é no jainismo que surge a palavra arhat, que depois outras literaturas vão usar. Mas no jainismo não tem o sentido de quarto estágio na senda. Arhat são os sábios, mas o termo foi usado por eles e o Siddhartha usou esse termo. E houve uma pequena invasão da região onde eles moravam, lá no norte, no oeste da Índia, e o povo invasor lá andou matando animais. Foram violentos com os animais. E isso chocou muito a população e os jainas, e aí que a ideia do ahimsa começou a ser mais enfatizada. O respeito à vida, a não violência, que é uma palavra-chave no jainismo. Eles eram vegetarianos por decorrência, como no mundo dos rishis, do Rig Veda, dos Upanishads, que era normal naquela época. E entre eles também surgiu um grupo de monges, os monges jainas, que vão influenciar os monges budistas. E essa prática de meditação no budismo foi chamada de Dhyana Yoga. O Parshiva aplicava para os monges 4 votos centrais: ahimsa, o não mentir, o não roubar e o não ter propriedade. Depois o Mahavira transformou em 5. Acrescentou mais um: ahimsa, a paz ou a não violência; satya, a veracidade; asteya, o não roubar; brahmacharya, o cessar os desejos, o ser casto, cessar os desejos; e o desapego. Lembre que quem já leu o Yoga que é 100% igual. Os 5 votos do Mahavira são os 5 yamas nos Yoga Sutras. E esses 5 votos aparecem claramente também no budismo inicial, na fase inicial chamado budismo Theravada. Então, além do Patanjali, também no budismo Theravada, dos primeiros monges, isso é muito presente. Eu vou, na sequência, mostrar o porquê. Houve uma relação muito direta entre os monges jainas e depois o grupo inicial dos monges budistas. Então, não é por acaso que os votos vão ser os mesmos. Os que eram do jainismo, os votos viram dos monges budistas. Tem algumas imagens, então essa aqui é uma delas, sempre semelhantes ao budismo. Tem muita gente que se confunde. Na internet, então, tem pilhas de equívocos. Prestem atenção para a gente entender o budismo Theravada, o budismo dos monges. Ele vai surgir, o budismo, nessa interação com o jainismo, apesar de aparecer aparentemente muito diferente, mas na realidade não é tão diferente, até bem parecido. Os monges jainas, eles eram chamados estaviras, que eu botei aqui, ó, tá, em negrito, estaviras. Estaviras, então, é o nome do grupo dos monges, o primeiro grupo jainista. E qual é o nome dos primeiros monges budistas? Por coincidência ou não, estaviras. Os monges jainas realizavam longos jejuns, era normal entre eles a prática do jejum. E também a prática do silêncio. Então, quando a gente lê aquelas historinhas mais sintéticas do Siddhartha, que abandonou a casa e foi conviver isolado na floresta, na montanha, com um grupo de pessoas que praticavam austeridade, ficavam em silêncio, faziam longos jejuns, tudo isso é um relato da primeira fase do Siddhartha convivendo com os jainas. E quando o Siddhartha começa oficialmente na literatura, quando na literatura é dito que pela primeira vez ele foi ensinar, quem é que ele ensinou? Um grupo daqueles antigos companheiros, um pequeno grupo dos primeiros companheiros. E aí, então, o chamado Sermão das 4 Novas Verdades é dado nesse contexto e é chamado a atenção nos textos que antes de ele começar a ensinar, ele fez muitas práticas, muito recolhimento, passou fome, fez jejum, isso na vida do Siddhartha. É apenas um relato desse contato. E os jainas tinham 2 grupos. O grupo, como tem nas ordens monásticas religiosas medievais, alguns que não têm posses, mas depois passaram a ter sede, mosteiros, e outros que são os itinerantes, os mendicantes que usavam uma veste branca. E havia também os leigos, que não eram monges, que participavam das reuniões, dos encontros com eles. Os leigos eram os Shravakas. Na tradição budista inicial, como que se chama o primeiro estágio, o primeiro grupo, o grupo mais inicial, que estão começando? Shravakas. Eu estou realçando isso, vou realçar mais, é para a gente parar com aquelas coisas que a gente coloca na cabeça, que tudo é separado, que tudo é diferente. Eles estão interagindo, eles estão convivendo, estão se influenciando, estão trocando experiências. Um texto influencia no outro texto. Mahavira vai ser o sucessor do Siddhartha. Logo, não era qualquer um. Não era uma alma iniciante, não era uma alma simplória, um mero monge. Era uma alma importante.
Então, esses convívios existiam. E havia outras almas importantes lá naquele ambiente, naquele período. Mahavira teria feito uma prática longa de meditação, ele ficou recolhido por 12 anos, meditando no Atman. E aí, então, é dito que, num certo estágio da vida, ele alcançou o estado de Jina, ou de Arhat, ou de Kevalim, um ser com grande consciência. Mas, de novo, repito, Arhat aqui não é o sentido comum de uma literatura do século XX. Sempre sentado em meditação, tudo isso aqui é Mahavira e não Siddhartha. Eles falam do próprio Mahavira, do Gautama e de um outro personagem chamado Sudharman. Esse personagem escreveu muitos textos, alguns sermões, e os sermões dele começam assim: assim ouvi o seguinte ensinamento do venerável Mahavira. Nos sutras budistas, que o Ananda transmitiu e eles anotaram, todos eles começam: assim ouvi quando o Senhor estava em tal lugar. Os antigos textos também vão falar do karma, do ahimsa, a retação, o termo retação eles usam também, o não causar dano a nenhum ser vivo, perceber a verdadeira natureza do Atman, falar pouco, fazer silêncio, as práticas intensas de jejum. A ahimsa é a base da ética do jainismo. E mais do que não causar dano, não matar, não judiar, não prejudicar, a ahimsa é uma coisa positiva, é uma atitude positiva a favor da vida. Priorizar a vida, enfatizar a vida, respeitar a vida. Por decorrência, não haverá violência e haverá respeito a todos os seres vivos. Então, isso já... Então, eu falei pouco, mas para situar um pouquinho o jainismo, e agora eu vou fazer a relação, então, do Mahavira e do jainismo com a primeira fase da escola do Siddhartha. Então, vamos agora olhar aqui no mapa. Vocês conseguem ver a minha setinha aqui? Então, vejam que aqui, ó, onde está o mouse, Kapilavastu. Aqui faltou um A no inglês. Kapilavastu, a região de Kapila. Isso aqui ficava a 15, 20 quilômetros da região onde o Siddhartha nasceu e o reino do pai dele. Então, Kapilavastu, depois ele desce aqui para essa região de Magda, Vaisali. Essa região aqui é onde vai haver a iluminação do Siddhartha, que eles atuaram, e foi nessa região que ele se encontra com o Mahavira. E subindo um pouquinho tem Indraprastha. Isso aqui é Delhi, hoje. Delhi antiga, ou Nova Delhi, que ficava um pouco ao norte de Mathura. Então, o budismo começa na região bem norte, que hoje, Kapilavastu hoje está dentro do Nepal, está bem no noroeste do Nepal. Então, essa região aqui era o norte da Índia, pega um pedaço do Nepal, e toda a tradição original, os primeiros discípulos, são desse período, dessa região, e depois eles vão indo para o oeste, para o noroeste, e vão subir lá para os afluentes do rio Indus, a região de Gandhara, a região de Taxalashila, onde o Apolônio Etiana esteve. Essa região aqui, o famoso Apolônio foi visitar, porque ainda havia uma escola importante nessa região. Siddhartha foi depois, então, chamado de Iluminado, ou Buda, o Sakyamuni, ou também o monge Gautama. Às vezes chamam ele de monge, mas na realidade, ele não era monge. Ele viveu um pouco tempo nos Jainas, e depois ele sai do grupo dos Jainas e vai se encontrar com outras pessoas. E por que então que surgiu essa relação dos monges budistas e ele próprio ser identificado pelo primeiro grupo como um dos monges? Quando Kashyapa, que é o Mahavira, e era o líder, ele era o 24º líder, ele resolve deixar de ser líder e ser discípulo do novo instrutor. Então, quando Siddhartha amadurece espiritualmente, Kashyapa tinha discernimento e percebeu que o instrutor não era mais ele, mas era o outro. Então, ele se tornou um acompanhante e um discípulo. Mas aí gerou um problema, historicamente falando. Qual é o problema? O Mahavira coordenava um grande grupo de monges jainas. Ele abandonou o grupo que ele comandava. Mas alguns, ou vários desses monges, resolveram acompanhar o antigo mestre e se dirigiram também para aonde Siddhartha vivia e estava. E chegaram lá e eram monges. Então, aí foi feita uma adaptação daqueles que eram jainas para serem budistas. Um instrutor que vira discípulo levou com ele o grupo dos Estaviras, que são os primeiros monges Theravada. Algum monge Theravada hoje em dia vai achar estranho, vai dizer que eu estou errado, mas eu posso conversar com ele na hora que ele quiser. Nasceu na lua cheia do mês de maio, na região de Lumbini.
Siddhartha viveu numa época muito ativa, o tempo essencialmente dos rishis, o apogeu do sânscrito, os Upanishads, escola Sankhya, os Puranas sendo escritos, o Mahabharata surgindo, o Bhagavad Gita sendo escrito. Então esse é o tempo dele. Também é o tempo do Narada, da Bhakti Yoga do Narada, Parasara, que é o grande instrutor da Vedanta, é o pai do Vyasa, o guru do Vyasa. Tudo isso é o período do Siddhartha. Então havia um grupo de instrutores, grandes instrutores da humanidade, que estavam juntos com o Siddhartha. Quando um Buda vai surgir fisicamente no planeta, ele organiza o processo antes de nascer e prepara que venha junto com ele um grupo de colaboradores de um nível mais próximo dele. O próprio Siddhartha teve contato com muitos instrutores, muitos ou alguns. Estudou, ele teve um mestre Sankhya, Arada Kalama, ele estudou os Upanishads. A Blavatsky, por exemplo, fala que ele conhecia muito os Upanishads. E depois ele foi para Uruvela. Uruvela fica naquela região que eu mostrei, naquela região central. E foi nessa região que ele se encontra com o Mahavira. E o Mahavira tinha 2 irmãos. Então são chamados no budismo dos 3 irmãos Kashyapa. São 3 irmãos que atuavam no mesmo grupo. E o Arada, que eu já falei, Arada Kalama, é bem conhecido como sendo um grande instrutor na tradição Sankhya e dos Upanishads do Siddhartha. Há um livro desse autor aqui, Dines, O Budismo Vedântico de Buda, o Budismo Vedântico de Siddhartha. Até o título é curioso. E ele é um dos que chama a atenção disso, que esse primeiro grupo, essa primeira sangha budista, foi uma adaptação dos Jainas para que viraram budistas. Então, isso que eu tinha antecipado. E nós temos textos Theravadas, bem conhecidos, os sermões, os sutras, como esse aqui, Samyutta Nikaya. Lá o Kashyapa está comentando sobre a mudança que teve com ele na vida dele, quando ele deixou de ser um líder jainista e tornou-se um discípulo do Siddhartha. Então isso é histórico, é conhecido. Não estou falando nenhum segredo ou uma novidade. É que pouca gente estuda, pouca gente conhece o jainismo, mas quem conhece sabe que tem essas relações. E após abandonar a família, naquele relato comum sobre a vida do Siddhartha, ele vai para uma floresta, fica lá os 6 anos, e lá, então, como eu já disse antes, que ele está convivendo, e lá, então, ele ensina as 4 novas verdades, o Dharma, Chakra, Sutra. E aí o Dharma ganha força. 4 verdades fundamentais da vida e da existência. Primeira verdade, Dukkha, existo. A existência de Dukkha. Dukkha é o sofrimento de todos os tipos. Físico, emocional, sofrimento mental, angústia, ansiedade, tristeza, depressão, fome, miséria, sofrer violência, ser maltratado, todo e qualquer tipo de sofrimento, tudo isso era em sânscrito dukkha. Tem no Pali, tem no Prakriti a palavra equivalente. Mas se o sofrimento existe, ele tem uma causa. Então, a primeira nobre verdade tem por fundamento a sua própria causa. A causa do sofrimento é a vidya. Então, a vidya é a segunda nobre verdade, já falamos bastante aqui, a ignorância primordial, e esse problema de se identificar com o corpo, com as sensações, com as emoções, a sensação de ser individual, de ter um eu individual. E quando isso existe, ele é tão poderoso que até ele inventa um atma individual, um eu individual. Então tem escolas, inclusive na Índia, inclusive uma que se diz Vedantina, que é dualista e vai falar de um atma individual, apenas um equívoco. A terceira nobre verdade é que se o sofrimento existe e tem causa, esta causa pode cessar. A palavra em sânscrito, nirodha, a mesma palavra que os Jainas usaram, que os Gitas usaram, que os Upanishads usaram e que o Patanjali também usa. Nirodha é a cessação de avidya, que é a causa do sofrimento. Isto é, podemos eliminar, podemos diminuir o sofrimento somente se a causa for retirada ou o seu efeito passar. Mas para isso ser possível, há uma jornada, há um caminho. Então vem Marga, o óctuplo caminho. Aí vejo que aqui tem a influência da Nyaya. O reto e a reta, a palavra sendo usada não é coincidência, é uma influência da lógica Nyaya. Reta compreensão, reto entendimento, reta fala, reta ação, reto meio de vida. E aí vem a ética, vem o modo de se relacionar, a prática de vida. Reto entusiasmo ou virya, reta atenção ou reta meditação, dhyana. E, por último, a reta contemplação, ou, na yoga, samadhi. Então, o óculo do caminho, ser praticado, ser vivido decentemente, possibilita diminuir ou eliminar a causa de avidya, e a avidya que gera o sofrimento. A quarta verdade está relacionada com a terceira com a segunda com a primeira. Tem que olhar de baixo para cima.
No meu antigo livro, já esgotado, Libertação do Sofrimento, eu tinha tratado um pouco, 2 capítulos sobre as 4 novas verdades, e eu vou futuramente, já comecei, fazer um livro um pouco mais adequado sobre as 4 verdades, a filosofia existencial do Siddhartha. A tia do Siddhartha, porque a mãe do Siddhartha faleceu logo depois do parto, ele foi criado pela tia, Prajapati. Essa tia dele foi a primeira mulher que se tornou monja no budismo. Ela foi a primeira monja e depois a líder das outras mulheres. Ela era tia. O Ananda convive com o Siddhartha, convive com o Kashyapa, convive com o Subhuti, e foi estudando dentro daquele grupo. Depois que o Siddhartha morre, os 2 líderes futuros é o Kashyapa, o primeiro, e o segundo é o Ananda. Quando os sutras são recitados para ser feita a compilação, quem coordenou a compilação, quem viu se estava bem, se estava correto, foi justamente o Ananda. E também tem um filho, uma coisa muito curiosa, que eu fico sempre pensando, as pessoas falam tanto do budismo e esquecem que Siddhartha casou, tinha uma esposa, teve um filho, Raula, tinha uma tia que virou monja, tinha primos, e todos esses, não todos, mas esses aqui da família, foram entrando no grupo e foram se tornando alunos e discípulos do Siddhartha, como seria normal. Kashyapa e Subhuti, que já citei, eles atuaram juntos e de quando em quando eles atuavam em Caxemir. O próprio Siddhartha visitou Caxemir e esteve em umas montanhas entre Caxemir e o norte do Afeganistão. Vocês lembram que nos tempos da Terra, umas estátuas nas pedras, lá no tempo dos afegãos, bombardearam umas imensas estátuas que existiam? Naquela região o Siddhartha andou também. Lá havia um grande templo budista, inclusive. E aí depois, o Ananda, ele vai para aquela região e cria uma escola. A escola secreta, a escola dos Arhats. O círculo dos primeiros Arhats é lá. E isso, então, foi organizado pelo Ananda, mas a partir de algo que já existia. O Kashyapa criou um grupo, o grupo continuou existindo, e nesse mesmo local, nesse mesmo grupo que já existia, o Ananda deu um reforço e estabeleceu uma escola. É essa escola que às vezes é chamada de a escola dos Arhats. Não eram Theravadas, não eram seres que tinham chegado apenas no 4º estágio da Ascena. É o nome da escola. A escola dos sábios, a escola dos praticantes ou a escola dos Arhats, usando o termo do Jainismo. Tem muita coisa interessante, então em maio nós vamos fazer uma reuniãozinha de 3 horas para mim poder trabalhar um pouco mais com isso e também, mais adiante, eu vou publicar um livro sobre a história do Dharma na Índia, começando por todos esses detalhes, passando pelo budismo Mahayana, chegando até o ano 1000. Por 45 anos, Siddhartha transmitiu o Dharma para um grupo bem restrito. Esse grupo restrito é a escola interna real, os discípulos mais preparados e mais avançados. Esse grupo é o círculo dos Arhats. Então tem o grupo dos Arhats, que é o grupo reservado, havia um grupo intermediário e havia os monges. Os monges, que são os estaviras e são os teras, não era o segundo grupo e não era o primeiro grupo. Me desculpe se alguém gosta muito da tradição Theravada, porque eu também gosto, também leio o budismo Theravada, também gosto dos sermões e tudo mais, mas na hora da organização havia esse grupo maior, que eram os monges, um grupo intermediário e um grupo pequeno, mais restrito, mais reservado. O ensinamento do grupo reservado era em sânscrito e o ensinamento do grupo externo era em Pali. O ensinamento em sânscrito só um pouco mais tarde aparece. Na época que o mestre está vivo, nada é publicado dele. Era reservado, reservado ficou. E ficou ainda reservado por um certo tempo. Então, mais tarde, começa a ser divulgado. Então, houve uma assembleia no primeiro momento, Ananda organiza a compilação dos sutras, isso logo depois da morte do Siddhartha. Em Caxemir existia essa escola mais interna, e essa escola foi chamada de a Grande Sangha. E aqui tem um problema linguístico. Ela não era grande por quantia. A maior quantia era dos Theravadas. Os monges eram os maiores em quantia. Ela era uma grande sangha no sentido de profunda, do ensinamento mais avançado. Então, depois vai ser chamada de escola ou grupo Mahasanghika. Maha, grande. Sanghika vem de sangha. Os membros da grande sangha. E este é o começo da divulgação do ensinamento privado que tinha sido dado em sânscrito. Então, com os Mahasanghikas, vai surgir os primeiros sutras na língua sânscrita, que existia antes em Pali. Mas não foi só apenas uma questão da língua que houve uma diferença.
os Mahasanjikas fizeram uma reorganização do ensinamento, corrigiram e revisaram alguns textos, disseram que havia alguns erros de interpretação, porque na primeira versão dos monges, na versão Theravada, o estágio mais avançado é o 4º nível. Então, eles usaram a palavra Arhat como final da jornada. Quando chega no nível 4º, Arhat alcança a liberação do Sansara, não é necessariamente obrigatório a reencarnação, e os Theravadas entenderam que isso era o final, que não havia mais avidya, que já estava liberto, que eles já eram liberados. Liberado, relativamente sim. Mas aí, este grupo, que tinha os ensinamentos mais originais, eles chamaram a atenção, epa, não é assim. O 4º nível não é nem o meio é o 5º. Tem o 6º, tem o 7º, tem o 8º, tem o 9º e tem o 10º nível na Sangha. Não termina no 4º estágio. Um ser que está no 4º estágio ainda tem skandhas, ainda tem sanskaras, tendências que vêm do passado, ainda tem avidya, não uma avidya grosseira, mas uma avidya sutil, ainda tem sofrimento, não está 100% liberto. A libertação é uma etapa bem posterior. Então, aqui surgiu uma divisão em 2 grupos. Os Staviras, Theravadas, dando um ensinamento mais inicial, mais moral, básico, preceitos, virtudes, meditações, mas que conduziria até uma certa etapa. E com os Mahasanjikas, o ensinamento avançou. Surgiram os sutras falando da senda dos Bodhisattvas, falando de 10 níveis, 10 bumes na senda, e que um Buda está além do 10º nível. Isso nunca tinha sido falado. Isso era ensinamento reservado. Falar que existia 10 níveis, falar de todos os estágios, todas as etapas, isso era reservado. Então, o ensinamento sobre a verdadeira senda, a senda completa, só começa 100 anos depois. Então, aí o ensinamento avança e os Mahasanjikas vão ser a base para toda a tradição Mahayana que vai vir depois. Eles eram uma escola privada com ensinamentos orais e eles também tinham yoga, a yoga budista, a yoga budista interna, avançada, que depois o budismo tibetano vai chamar do Tantra. O Tantra enquanto yoga, não práticas erradas. O verdadeiro Tantra são estágios de yoga. Então, essas práticas os Mahasanjikas tinham, mas eram restritas, eram reservadas. Resumindo e concluindo essa parte, houve um instrutor, que é Siddhartha, ele começou a ensinar, esse ensinamento foi chamado do Dharma, Dharma é uma palavra anterior a ele, verdades universais, aquilo que sustenta o ensinamento. Então, surgiu o Dharma, surgiu um grupo, surgiu os discípulos, e vem a sequência. A partir das 4 verdades, vai surgindo vários outros assuntos. Por exemplo, os 3 tipos de sofrimento. O sofrimento da dor externa, o sofrimento psicológico, o sofrimento mais sutil ou inconsciente. Há um texto budista que fala do inconsciente, a questão da mente, os equívocos da mente, o condicionamento da mente, o eu que se identifica com os pensamentos, os apegos, os desejos, os impulsos, os kleshas. É uma série de assuntos que vai sendo derivado das 4 novas verdades. O segundo sermão, o Siddhartha vai falar dos skandhas, das tendências, dos sanskaras que vêm do passado. O primeiro sermão, 4 verdades, que gera várias decorrências. O segundo ensinamento, skandhas, é como o homem é constituído, como o homem surge, como o homem é formado, e vem também uma série de decorrências. Havia bastante ênfase, como havia no jainismo, ao karma, ação e reação, aquilo que a gente colhe, a gente planta, a gente colhe, a questão da impermanência, o movimento constante, nada é permanente no mundo material, no mundo não só material, mas no mundo da personalidade, nada é permanente, e também o entendimento de que havia uma mente fluindo, um fluxo mental que não morre. Morre o corpo, mas não morre a mente. Eles chamavam de fluxo mental. E outros temas, como a meditação, a contemplação, e era dada muita ênfase em avidya, já que a avidya é a causa do sofrimento, é importante conhecer e entender. E os textos vão aparecendo com o passar dos anos e das décadas. Então, a primeira parte é a coleção dos sutras Theravadas. Tem o conhecidíssimo Dhammapada e muitos outros. Dhammapada, que tem em português várias traduções, e tem outros sutras Pari que também existem em português. Também os sutras Mahayana iniciais, um pouco depois, onde aparece a jornada dos Bodhisattvas, e mais tarde vai surgindo outros textos, a coleção Abhidharma, a psicologia budista, a cognição, a percepção, tudo aquilo que a gente falou na escola Nyaya,
vai aparecer nos sutras Abhidharma. Eu sei que eu estou sendo básico aqui, porque é muito difícil para mim, fui professor e falava na frente de alunos, eu falava para uma tela. Eu enxergo aqui na minha frente, nesse instante, eu estou vendo 3 pessoas no meu quadrinho pessoal aqui. E uma tela. Então, é muito difícil trabalhar, eu não gosto de trabalhar assim. Quando a gente está enxergando vocês, é mais fácil. Eu vou percebendo que a pessoa conhece, não conhece. Então, eu estou dando uma base para contextualizar. O nosso propósito era dar uma base inicial da tradição indiana. Não estou podendo aprofundar muita coisa, porque além de não ter tempo, eu não sei até onde vai a compreensão básica de cada um de vocês. Então, o mapa que eu falei, então, essa região norte, aqui já tem o Nepal, tem essa palavra Kanpur, e tem esse rio. Então, eu diria que essa região aqui, do lado direito do rio, essa é a região onde mais se difundiu a tradição budista original. Então, essa região de Srinagar, que aqui já tem a divisão do Paquistão, então, essa parte da esquerda do retângulo é onde a escola dos Arhats do budismo Mahayana vai surgir. Mas na primeira fase, na fase dos monges, na fase da família, na fase dos primeiros discípulos, é nessa região perto do rio Ganges. Agora eu complemento, não é longo. Eu coloquei a Yoga Vashista para o fim, porque cronologicamente ela vem depois do Siddhartha. Mas ela tem relação direta com a Vedanta. Os ensinamentos dessa tradição, apesar de ter o nome Yoga, ele não é só Yoga e nem é muito Yoga, na verdade. Essa tradição é uma compilação. Ela utiliza os Puranas, fala das várias yogas, fala inclusive da Bhakti Yoga, e aí então a palavra está no nome, mas também se utiliza da filosofia dos Upanishads, da filosofia da Vedanta, que levou esse nome, Yoga Vashista. E se atribui a Valmiki. Valmiki teria sido o compilador do Ramayana. Mas, na verdade, esse Valmiki aqui é só simbólico, porque ele viveu 200 anos antes. Então, não foi Valmiki quem compilou a Yoga Vashista, mas ficou como se fosse. Há uma edição extensa de 4 volumes, e essa foi a primeira que eu conheci, comprei em Delhi, mas há outras mais finas, a Yoga Vashista, e muitas obras sobre essa tradição, que é bonita e interessante também. A Yoga Vashista, então eu fiz um resuminho, para você ter uma noção, é uma obra que virou uma escola e depois surgiram uma segunda obra, uma terceira obra e muitas outras. Mas tudo começa com uma obra que deu origem à escola, que tem a influência da Vedanta e dos Puranas, como eu falei. Um suposto diálogo entre Vashista, então, na verdade, Vashista é um personagem muito antigo, ele não estava vivo nesse período. Rama também não estava e Valmiki também não estava. Então, os compiladores usaram aquilo que na tradição judaica cristã é chamado de pseudoepígrafos. Você atribui o texto a um personagem conhecido, dá mais importância, chama atenção e homenageia. São narrativos semelhantes aos Puranas, mas o livro original ele é mais filosófico. O primeiro capítulo inteiro é sobre Vairagya, o desapego. Todo o tema que o Shankara deu muita atenção. Shankara falava do Viveka, do discernimento, do desapego ou Vairagya, e o 6º capítulo vai falar do Nirvana, um tema mais budista. Então, começa falando do Shankara e depois vai tratar um pouquinho do budismo. Portanto, o livro é uma compilação de discursos. Depois tem um texto um pouco menor, chamado Lagu. Lagu é uma compilação do maior num tamanho menor, feita mais tarde, justamente em Caxemir. Então, aqui eu botei uma passagem para ilustrar. Começa recitando Om, saudações à realidade, homenagem à realidade, da qual todos os seres procedem, a realidade primordial, por quem eles são manifestados e de quem eles dependem. Tudo surgiu, tudo nasceu, tudo veio a partir dessa realidade, dependemos dessa sustentação, que é a realidade, que o budismo vai chamar de Dharmata, uma realidade que sustenta tudo. E essa realidade, ela é não dual, ela é Advaita. Então, a escola Vashista segue a Vedanta Advaita. São citadas as 4 qualificações que o Shankara tanto usa. O Shankara hoje foi chamado a atenção, que ele começa os livros dele falando daquelas qualificações. Também tem aqui Viveka, Vairagya, 6 virtudes básicas e Mumukshutva, o esforço de buscar a iluminação, o foco unidirecional, uma direção. Shankara disse, eu vou resumir em palavras brasileiras, minhas,
Mas uma maneira bonita, ele falou, vou falar mais simples. Shankara disse assim: enquanto não surgir na pessoa, em nós, uma profunda alergia do mundo externo e de morrer e renascer, não tem chance de ir adiante na via dos bodhisattvas. Enquanto gostar de comer doce, enquanto gostar do fuego, do samba, do reggae, enquanto... Eu também gosto de música, então não se assuste. Enquanto a gente está preso nessas coisas das sensações, não tem jeito. Então, mumukshutva é quando surge isso, que é um foco único, uma direção absolutamente clara, direta, bem focada. Então, isso é tudo do Shankara, isso é da Vedanta e faz parte dessa tradição também. E, basicamente, o grande ensinamento são os conselhos, os ensinamentos sobre os mistérios do Atma, usando muitas passagens dos Upanishads. Essa introdução aos mistérios dos Atmas frutificará somente nas mentes daqueles discípulos sem desejos e com dhinana. Se não tem um certo nível de sabedoria e se não houver desapego ou vairagya, vai ficar apenas tentando e não vai conseguir andar muito na jornada. Então, a gente tem que ter lucidez e clareza para entender o que é um bom ensinamento, ok? Buscar boas fontes, boas instruções, boas obras, mas depois, então, tem que começar um processo de mudança e transformação real. Enquanto não ocorrer uma verdadeira transformação, tudo fica apenas como desejo, mas desejo não ajuda, não vai conduzir na cena. O Guru afirma que o Atman é um só, ele é universal. Eu fico meio chato para quem já me conhece, nem todos vocês me conhecem, mas uns 10 ou 15 me conhecem. Em muitos encontros eu vou lá e digo: nas antigas tradições, nos verdadeiros textos, nas boas escolas, nunca, em momento algum, alguém falou de um Atma individual. Mas vai surgir na Índia, na Vedanta, no Shivaísmo, mas não de Kashmir, lá no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, aonde tem a cidade de Madras, naquela região há muitos praticantes de um outro shivaísmo, que não é o de Kashmir, e que vai ensinar que existe um Atma individual. Há uma escola Vedanta completamente equivocada que vai enfatizar um Atma individual. Mas aqui, nessa tradição, isso é impossível. O Atma é um só, é universal, é a vida, presente em todos os seres e é o mesmo. E nós vamos ter que ter sabedoria, compreender Dhinana, alcançar Dhinana para afastar a vidya, ou a falta de sabedoria. E também o livro diz: destituído de todo o egoísmo, liberta-te da identificação do eu, ou com o eu, e do eu com os objetos. O eu se identifica com as coisas, com os objetos que a gente tem na vida. Isso aqui está no Shankara, 100%. Alcança a sabedoria divina através do desapego e viveka. Está repetindo Viveka Chudamani. Então, vejo que a escola Yoga Vashista não é por acaso que eu me interessei nela desde o tempo que eu fui para a Índia. Eu, quando fui para a Índia, eu não fui para o sul da Índia. Eu não fui para Madras. Eu vivia num local aqui no Brasil que as pessoas iam todos os anos no sul da Índia. Eu não, eu ia para o norte. Os meus estudos me diziam que no norte ainda havia algum material, alguma sobra de alguma coisa mais antiga. O real segredo surge somente na renúncia ao egoísmo, ahankara, o eu que se identifica com ele próprio. Eu penso, logo existo. Eu penso, logo sofro. Eu penso, eu sou um eu separado. Esse ahankara, ou egoísmo, é o grande problema. A dor cessa ao conhecer o Atman. E pela meditação no Atman, a mente pode se afastar da dor. Mas a própria mente, ela é a inimiga. O grande inimigo do Atman é a mente impura. A mente pura nos leva até o Atman. A mente impura nos tira da jornada. Nos leva para os apegos, desejos, para o mundo externo, circunstâncias e esses problemas todos que o mundo nos dá no dia a dia. A ideia de um eu é a vidya. A ideia de um eu separado é a dhinana. E a senda dhinana, a senda da sabedoria, é ela que vai possibilitar a percepção de que a realidade una é moksha. Bom, esse texto é bonito, mas ele ainda compila algumas narrativas, algumas passagens não tão filosóficas do primeiro texto. Esse aqui é o texto mediano. Quem quer só o ensinamento, o sintético diz tudo que é essencial. Eu traduzi ele, boa parte, não inteiro, mas boa parte do livro, desse livro sintético, eu incluí no livro dos Rishis. Aquilo que me pareceu mais claro, mais direto, eu incluí nos Rishis.
Ele começa dizendo que nós precisamos nos associar às grandes almas, nos ligar às grandes almas, para poder atravessar o oceano do samsara, o oceano dos renascimentos, o oceano do sofrimento. Mas se nós não formos discípulos razoáveis, não encontraremos grande alma. Mas é necessário termos tutores espirituais verdadeiros. A Índia da Idade Média para hoje, isso é uma coisa terrível. Todo maluco lá quer ser guru de alguém. Põe uma tanga, põe um pano amarelo nas costas, pega uma bengala, senta desnudo em qualquer lugar, põe alguma coisa, passa fome, faz um jejum maluco, faz uma hatha yoga mal feita e vira guru. Claro que tem gurus idôneos, claro que tem gurus reais. Houve uma pergunta que eu não respondi hoje, então agora eu faço um gancho. Haveria grandes rishis, grandes sábios, grandes iniciados vivendo na Índia de hoje? Possivelmente pode haver. E aí a pergunta dizia, e podemos saber onde é que estaria? Ora, quem sabe não vai contar, porque aí bagunçaria a vida do instrutor. Em algum momento, para uma senda dos bodhisattvas, para uma senda verdadeira, não há jornada na senda sem trabalho coletivo, sem estar junto de uma equipe. Trabalho coletivo feito com gurus, com colegas e também ensinando os que estão chegando na senda. Dá a mão para quem está chegando e recebe de quem está mais avançado. Cada um que dá um passo superior estende a mão e puxa os seus discípulos, pelo menos alguns. Se ele dá um novo passo, ele vai levando os discípulos juntos na jornada. Então, na jornada, segundo essas escolas, há uma longa senda que o budismo vai chamar da senda dos bodhisattvas. Então, aqui nessa tradição, isso está presente. E aí sugere que nós devemos nos aproximar, deves aproximar-te dos sábios. Isso Pitágoras também falou. Tenha por amigos aqueles que se destacam na prática das virtudes e que são sábios. Deixe de lado os tolos, não pense mal deles, mas não conviva com os tolos, não vá para o barzinho tomar cachaça. Procure os sábios que tomam água pura, mineral, o que não deve. E assim vai, em qualquer bobagem, qualquer exemplo que você desse, a gente podia dizer isso. Então procure os sábios, procure os puros, procure os mais preparados. E, junto com isso, também é dito que um sábio transmite a um discípulo digno e desapegado a sabedoria. E isso que o guru transmite é a sabedoria real e verdadeira. Mas o guru, ele deve escolher bons discípulos, bons que implicam em dignidade, pureza, capacidade, compreensão, discernimento, desapego, preservação do ensinamento, reserva, capacidade de silêncio, capacidade de recolhimento, segredo. Como qualquer instrução espiritual, é a mesma, sempre a mesma quando bem colocada. Não há novas regras nos mistérios. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu li um livro, uma pessoa bem conhecida no Brasil me emprestou, que falava as novas regras das escolas de mistério. Era até bonito o livro, mas o livro só dizia bobagem. Nunca há uma nova regra nas escolas de mistério. As regras são as mesmas, o tipo de vida é o mesmo, a ética é a mesma, a compaixão, a boa vontade, ajudar os grandes seres, a ajudar a humanidade, a pureza mental, a pureza emocional, a disciplina de vida, tudo o que é necessário, sempre a mesma coisa. A compreensão do Atma, a compreensão do Purusha, o discernimento. E o Atma só é percebido por quem tem a mente pura. E quando a vidya é eliminada. Porque a gente começa a estudar, a gente percebe. Na essência, não só na essência e também na aparência, é o mesmo ensinamento. Toma nome diferente, é um século diferente, vem um guru diferente, mas é a verdadeira religião sabedoria, presente na antiguidade e presente até hoje. E por último aqui, a Yoga Vashista vai dizer que é por causa do poder de Maya, aquela Maya primordial, aquela Prakriti, a matéria primordial, que o Atma não é percebido porque a matéria ela encobre Purusha. E é a Yoga que vai libertar Purusha. Então Purusha existe, mas está encoberto porque ele está junto com a matéria. O conhecimento do Atma, Atma Bodha, é o fogo que queima a erva seca do desejo, ou dos apegos, ou das emoções inadequadas. Quem reflete nas profundezas do coração, na caverna do coração, sobre o propósito dos Upanishads, não é atormentado pelo mundo externo, pelo samsara e pelos apegos. Qual é o propósito fundamental dos Upanishads? Compreender o Atma e a identidade com Brahman. Quem mergulha nesse coração interior não é atormentado pelo mundo externo. Não há uma alma individual. Isso é literal. Não fui eu que adaptei para o meu gosto, não. Não há uma alma individual, um jiva. Muita gente mistura e vira jivatma.
Atma é uma coisa, Jivatma é outra coisa e Jiva é uma terceira coisa. O sentido comum de alma, mente individual ou alma, é Jiva. O Atma já sabemos o que é. E algumas escolas usam Jivatma para dizer aquela alma que está se desprendendo do Sansara e indo para o Atma. Eu prefiro não usar essas confusões. A mente é o Sansara. A mente é o que nos prende no mundo. Conquista primeiro tua mente. A mente se escraviza pensando que ela não é Brahma. A mente pensa em tudo, menos em Brahma. Pensa no carnaval que não teve, no carnaval que faltou, pensa na festa que não vai ter, pensa na bebida que não tomou, pensa nisso, pensa naquilo, no futebol que não teve. Mas, justamente isso é o problema. Desfaz a dualidade com a convicção de que és Atman e, ao mesmo tempo, Brahma. Você é Atman. Tu és isto. Isso tu és, como diria os Upanishads. Tu és Atman, que é idêntico a Brahman. Quando surge a ideia, eu sou isso, eu sou aquilo, na mente, isso é Jiva. Isso é a alma individual manchada por avidya, a ignorância do ato. E aí você chato mais um momento. Aqueles autores que escrevem livros e dizem isso é o eu superior, isso é o eu espiritual, é uma mente que está presa em avidya, escrevendo frases cheias de avidya, jogando confusão na mente do estudante. Medite no Atma, o Atma é o ser, o Atma brilha, o Atma ilumina tudo, a pura consciência ilumina a escuridão, e esse estado supremo não é vazio, ele é pleno, ele é cheio. Brahman não é vazio, nem é existência. Aqui tem budismo de tudo que é jeito. Tem escola madhyamika, tem escola Shinton, tem escola Jonan tibetana, numa frase da escola da Yoga Vashista que pouca gente conhece. O estado supremo, ele é pleno, ele é totalmente cheio, cheio da realidade, cheio do Uno, cheio de Dharmata, cheio da realidade última e vazio de samsara. Portanto, é algo diferente do cheio do vazio no sentido mais usual. Mas, ao mesmo tempo, ele não é nem vazio, nem existência, senão ele estaria preso na dualidade. Ele é cheio, mas não é só isso. Ele é vazio, mas não é só isso. E aí, então, vou encerrar essa jornada. Foi um pouco cansativa, foi um pouco puxada, porque eu estava acostumado com encontros presenciais de 3 dias, de manhã e de tarde. E a gente reduziu para 2, só à tarde. Então, a coisa ficou mais complexa. A minha ideia, do Núcleo Lux e de nós aqui, não é pegar um livrinho e fazer um encontro sobre ele, apesar de ter usado bastante o meu livro. Meu livro não é o importante é aquelas escolas, aqueles gurus, aqueles livros, e eles são muitos. Tem muita sabedoria nos livros. O meu livro, que menos importa, vai vender, não vai vender, alguém vai usar, legal, tudo bem. Mas o que eu queria era estimular que esse material, que essas escolas, fosse estudado por almas que sentem simpatia. Por quem não sente, não vale a pena. Então, a gente precisa sentir dentro da gente até que ponto esses rishis me chamam a atenção, até que ponto esse ensinamento bate no meu coração, porque esse ensinamento continua existindo. O budismo Mahayana vai existindo, chega no Tibete, a tradição Vedanta vai existindo e vai adiante, surge a Vedanta em Caxemir, o Shivaísmo de Caxemir vai vir no século X, século XI, século XII, e no Ocidente também, aquela tradição mais antiga vai se preservando. Então, a gente pode ter contato. E como o ciclo da existência existe, a nossa mente, a nossa alma peregrinou algumas vezes, se teve sorte, se não teve mérito, talvez tenha passado em algum momento por algumas dessas escolas, em algum momento por esses colégios. Não é proibido que as nossas almas tenham tido essa chance, essa vivência. Eu já ouvi muito no meu passado pessoas fazendo palestras e coisa parecida e elogiando muito certos autores do século XX, autores ruins, fracos, confusos. Aí botavam a doutora fulana, o doutor ciclano, no mundo espiritual chamando de doutor, o grande fulano. E eram autores comuns, simplórios, cheios de erros. Enquanto isso, belezas, maravilhas, sendo guardadas nas estantes para que as crianças estudem. Há crianças que vão se iluminar antes de serem humanos. Elas devoram certos textos. Elas gostam de coisa boa. Bem-aventurados, buscadores da luz e os genuínos estudantes da filosofia. Eu botei uma imagem no slide ontem, esqueci de comentar. Eu uso muito filosofia com S maiúsculo para não confundir com a filosofia acadêmica comum.
A filosofia que busca a Sofia, a filosofia que busca a sabedoria, a filosofia que busca Jnana, seja no Oriente, seja no Ocidente. Então, alguns indivíduos buscam isso. Bem-aventurados buscadores da luz e da Sofia, da sabedoria, que, superando a dicotomia Oriente-Ocidente, sabem dar valor ao que tem real valor, ao que tem real qualidade, em termos literários, filosóficos, científicos, qualquer coisa. Os Maharishis, ou os Mahatmas, ainda buscam autênticos discípulos para transmitirem o que é essencial das valiosas joias literárias do Oriente. Antes que alguém me pergunte, mas como eu vou encontrar um instrutor? Eu respondo, pense nisso, estude isso e durma cedo. Pense nesses ensinamentos, foque a mente nessa direção. O invisível tem tutores, tem gurus, tem chelas que ajudam os gurus, tem escolas disponíveis em qualquer dia, em qualquer noite, todos os dias, em todos os anos, em todos os séculos, em todos os manvantas. Nunca, nunca isso vai faltar. O que falta é gente preparada. O que falta é gente, pessoas adequadas. O que falta é gente verdadeiramente buscando a verdade. Quando há um pouco nisso na gente, a gente acessa. Que a sabedoria de Narada, ou de qualquer outro grande rishi, eu gosto muito do Narada, eu botei ele, mas esses grandes rishis, que a sabedoria dos rishis ilumine a alma de todos aqueles que ainda hoje procuram entender os ensinamentos dos verdadeiros rishis da Índia, da Pérsia, da China, qualquer lugar. Hoje falamos dos rishis da Índia, mas sábios também houve em outros povos, em outras regiões. Mas no caso, como a Índia recebeu Siddhartha Gautama, que virou o Buda, e trazendo com ele um grupo de alunos e colegas. E logo depois da morte, ele parou de fazer isso. Mas ele também determinou que o trabalho se mantivesse com ritmo intenso. Então, esse período que antecede e esse período posterior, a gente vai encontrar nessas instruções seres avançados ensinando. Não são iniciantes, não são aprendizes, não são pessoas que copiam da internet e ficam repetindo, não são falsos gurus. Falsos gurus vão surgir. E vão surgir bastante falsos gurus. Ou fracos, ou medianos, mas é um pouco depois. Então, essa fase da Índia clássica, da Índia antiga, da Índia dos rishis, a gente vai encontrar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 grandes instrutores, 500 grandes obras, 7, 10, 9, 12 grandes escolas. Então, para uma alma sincera, para uma alma de buscador, é um deleite encontrar isso ainda hoje. Como tem outras tradições no planeta que foram muito importantes, mas você perdeu. A tradição celta você perdeu, a tradição grega tem fragmentos, mas não, nem tudo sobreviveu. A tradição da América do Sul você perdeu. Outras inúmeras, a tradição persa, nem tudo foi preservado. A tradição da Babilônia você perdeu quase tudo. Mas a Índia, por um grande problema, teve uma grande solução. Pelo fato dos ingleses invadirem, dominarem a Índia, o inglês foi obrigatório nas escolas. Os indianos aprenderam inglês. E isso gerou depois uma consequência positiva. Traduziram para o inglês. As melhores traduções são feitas por indianos que estudam bem e que estão nas escolas. Hoje, a gente, usando a internet, encontra muito material. Portanto, Om Narada Hum.